Olá, bem-vindo ao Panorama. Aqui você acompanha reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT, sobre direitos humanos, democracia e lutas sociais, sempre do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos populares. Um dos mais respeitados educadores do mundo, o pernambucano Paulo Freire, completaria 95 anos em setembro de 2016. Ele revolucionou a pedagogia ao dar importância para o conhecimento prévio de cada pessoa e ao fazer uma leitura política da realidade. Na Secretaria da Educação da capital paulista, entre 1989 e 1991, Paulo Freire criou o movimento de alfabetização de jovens e adultos, ainda em ação em todo o Brasil. No entanto, até hoje, as revoluções do patrono da educação do Brasil geram polêmica. Quer entender por quê? Acompanhe na reportagem de Jô Miyagi. Palavras contra o educador Paulo Freire são comuns nas manifestações da direita, nas ruas e nas redes sociais. Mas por que um dos intelectuais mais importantes do mundo no século XX incomoda tanto? Os ultraconservadores, eles se incomodam com Paulo Freire porque Paulo Freire estabelece a necessidade da justiça social, da não discriminação. Estabelece a necessidade no modo educativo de nós dialogarmos sobre as nossas diferenças econômicas, culturais, sexuais, políticas, educacionais e, portanto, coloca a sociedade em análise. Paulo Freire acreditava que educar não é apenas ensinar a ler e escrever, mas desenvolver senso crítico, politizar e trocar conhecimento entre professores, alunos e a comunidade. Ele conseguiu uma experiência em Angicos, no Rio Grande do Norte, e aplicou esse método para alfabetizar cerca de 400 pessoas, dizem em 40 e poucas horas. Então, o método ficou muito rapidamente conhecido, porque foi muito realmente capaz de forma crítica, formar as pessoas analfabetas. E a partir daí, esse conhecimento sobre Paulo Freire, ele fica ampliado no Brasil e também fora do país. O patrono da educação brasileira morreu em 1997, com 76 anos. Entre 1989 e 1991, na gestão Luiza Erundina, a cidade de São Paulo teve o luxo de ter Paulo Freire como secretário municipal de educação. Entre os avanços implantados estava o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que existe até hoje por todo o Brasil. Se ela tem os gastos na feira, os gastos no supermercado, como que ela administra a casa dela, desse jeito que eu trabalho a matemática, o dia a dia. É graças ao MOVA que Dona Sebastiana já consegue ler e escrever. Criada na roça, não teve oportunidade de estudar quando criança. Agora frequenta as aulas do MOVA numa associação de moradores em Santo André, na Grande São Paulo. Eu acho que uma pessoa, quando ela não sabe ler, não sabe escrever, não é nada, E a gente aprendendo é muito importante. Para mim é muito importante isso aí. Hoje, os seguidores de Paulo Freire enfrentam o conservadorismo. Enquanto Freire pensava em educação libertadora e crítica, atualmente se discute no Brasil o projeto Escola Sem Partido, que, a pretexto de uma neutralidade na educação, pode inviabilizar qualquer pensamento crítico. O Escola Sem Partido, ele tem um partido sim, que é o partido do... Não pensa nisso, deixa isso para lá. E nós sabemos que educação, ela não é neutra. Então, por que lutamos por isso? Porque lutamos por educação pública de qualidade, porque lutamos pela superação do analfabetismo, é que nós não concordamos com a ideologia da Escola Sem Partido. E a gente volta a falar sobre o programa Escola Sem Partido aqui no Panorama. Mesmo ainda sem ter entrado em vigor, o projeto já atinge o magistério. A professora de uma FATEC foi acusada de doutrinação e está afastada da sala de aula. O projeto de lei Escola Sem Partido está tramitando na Assembleia Legislativa de vários estados, inclusive em São Paulo. Ainda não é lei, portanto. Mesmo assim, provoca vítimas como a professora Cléo Tibiriçá. Ela foi denunciada na Faculdade de Tecnologia de Barueri, na Grande São Paulo, por usar textos de autores como o compositor Chico Buarque, o educador Paulo Freire e o geógrafo Milton Santos. E, por isso,
Cleo foi afastada da sala de aula. Eu fiquei sem chão. Eu procurei ajuda, eu procurei falar com a direção da escola. Eu falei, tá um tumulto, eu não consigo mais dar aula, eu não consigo mais... vir para cá é um problema. Eu entro no estacionamento da faculdade e tem um grupo de pessoas que quer ver a doutrinadora, quer atirar pedra na doutrinadora, e outro grupo de pessoas também revoltados com uma denúncia tão absurda quanto essa, e a gente está se aproximando de um conflito, né? A professora conta que o planejamento e a metodologia das aulas foram aprovados pela diretoria da FATEC. Mas agora, em vez de receber apoio da instituição, a professora está sofrendo uma sindicância interna. Eu fui afastada da FATEC Barueri, fui para outras FATECs e atualmente não estou mais em sala de aula, porque esse assunto tem muita ressonância, esse assunto prejudica muito. Então, eu estou na coordenação de ensino superior, na parte administrativa aqui do Centro Paula Souza. A ideia do projeto Escola Sem Partido é que o ensino seja neutro e não vá contra as convicções da família do aluno. Mas os educadores consideram que, como existe uma infinidade de valores e princípios que variam de família para família, sempre haverá alguém reclamando do conteúdo. Mas qual família? A gente tem que perguntar, porque assim, há famílias católicas, há famílias evangélicas, há famílias agnósticas, há todo tipo de família. A família hoje em dia é outra, você tem pais gays, 2 homens casados que têm um filho, então... Qual que é o modelo de família que está colocado aí? É aquele modelo de família tradicional da TFP, talvez, né? O mais importante, alertam as professoras, é que o Escola Sem Partido é inconstitucional e, com o pretexto de acabar com a doutrinação de esquerda nas escolas, a direita vai implantar seus valores conservadores. Então, na verdade, o que eles querem é que não existam mais pessoas críticas, pessoas efetivamente formadas. O que esse projeto propõe é aquilo que era a ditadura militar. Isso tudo dirigido. Você preenche a lacuna daquilo que eu estou informando para você, que é a verdade suprema. O que eles querem que se faça dentro de sala de aula é um treinamento. Vamos continuar falando sobre educação. Como se não bastasse a perseguição ideológica, os professores brasileiros também têm salários absolutamente defasados e muito inferiores ao de um grande número de países. Não dá para viver dignamente com o salário de professor da rede estadual de São Paulo, reclama o professor de História André Sapanos. Eu estou recebendo menos que um salário mínimo devido à quantidade de aulas que eu tenho, então eu gosto e justamente por isso que a gente luta para tentar melhorar tanto as condições salariais quanto a questão estrutural da escola pública. Vera Lúcia de Lima, que é professora estadual há 18 anos, concorda que o salário não condiz com a formação profissional e a importância dos professores. Um técnico que ele não estudou tantos anos igual o professor, ele não tem uma jornada tão estafante como o professor, ele ganha um salário até maior, e dependendo de algumas áreas, por exemplo, um técnico de informática, ele ganha mais do que um professor. De acordo com uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o salário do professor de ensino básico da rede pública é absolutamente defasado. No Brasil, os professores recebem menos que a metade da média entre os 46 países membros e parceiros da OCDE. Aqui, a média é de R$40 mil anuais, enquanto a dos países da entidade é equivalente a R$137 mil. Para piorar, os educadores brasileiros trabalham 42 semanas anuais, contra as 37 semanas dos demais professores. E a cada ano a desvalorização é crescente. E segundo o professor Paulo Neves, o governo Alckmin não quer dar nenhum aumento neste ano. Nos últimos 3 anos, nós não tivemos reposição da inflação. Então, hoje, nós estamos com uma perda salarial em torno de 17%. Então, esse é um exemplo, vamos dizer assim, do descaso do governo com a educação pública no estado de São Paulo. Para Tamires Silva, pesquisadora do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a desvalorização do professor desestimula a profissão. Falta um pouco mais de comprometimento com essa questão da valorização do professor. Um exemplo que é simbólico, né? O piso salarial profissional nacional, que está em vigor desde 2008, esse ano ele foi reajustado em 11,36%. Então, passou de R$ 1.917 para R$ 2.135. E o professor da Educação Básica 1
ele está ganhando 2.086, então já tem uma perda em relação ao piso, que é o patamar mínimo de ganho, de 2,5%, 2,5% de perda já em relação ao piso. Então o governo não tem cumprido nem com o piso salarial. Não tem estímulo, né? Na verdade é desestimulante a gente trabalhar na situação precária que a gente vive na atual conjuntura, né? Tanto nacional quanto no Estado. A Central Única dos Trabalhadores e movimentos sociais se uniram e realizaram em 22 de setembro um Dia Nacional de Paralisação em todo o Brasil. Trabalhadores ocuparam as ruas de todas as regiões do país contra o governo do presidente Michel Temer e a ameaça de perdas nos direitos sociais e trabalhistas. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, metalúrgicos de várias empresas se uniram para reforçar as mobilizações. A repórter Michele Gomes acompanhou. Vamos ver como foi. Os metalúrgicos que foram às ruas em São Bernardo trabalham em montadoras, fábricas de autopeças, estamparia e fundição. Todos preocupados com a ameaça concreta de retirada de direitos sociais e trabalhistas pelo governo de Michel Temer. Esse ato que está acontecendo nos 27 estados da federação, ele é organizado pela CUT, mas não só pela CUT, as demais centrais sindicais, o movimento social brasileiro, e é uma mobilização em defesa dos nossos direitos. Nunca na história desse país a gente viu no Congresso Nacional tanto projeto contrário ao interesse dos trabalhadores. Os governantes estão aí querendo arrancar tudo que a gente conseguiu nesses anos de luta, a gente tem que estar lutando para manter, né? A mobilização esclareceu aos trabalhadores os riscos das reformas trabalhista e da Previdência defendidas pelo governo Temer. Eles querem aprovar a terceirização ilimitada no Congresso Nacional, o que pode criar no Brasil a figura da empresa sem nenhum trabalhador próprio, que é um absurdo. A gente tem estudos no mundo todo, mesmo na Europa, quando eles começaram a flexibilizar direitos, ampliou a crise e não diminuiu. Uma das principais preocupações dos metalúrgicos é a reforma que o governo quer fazer na Previdência. Essa ideia de se aposentar só a partir dos 65 anos, homens e mulheres. Como que você vê isso? Eu tenho 29 anos de carteira, trabalhar desde os 14 anos. Será que eles entram com 14 anos para trabalhar também? Será que eles começaram da forma que a gente começou? E aí a gente se aposentar, trabalhar 50 anos, para se aposentar com 65, tem cabimento? É incabível isso aí. No ato, os trabalhadores confirmaram a adesão à greve geral defendida pelas centrais sindicais. Quem vota a favor da greve geral, quando for chamada, levante as duas mãos. Eu diria que hoje essa categoria metalúrgica do ABC está preparada para a greve geral. Entende que a greve geral ela é uma ferramenta importante nesse momento da história brasileira. Esses atos não são contra o país, são pelo país, são pelos trabalhadores. E isso é daqui que a gente vai encontrar um caminho comum para unificar o Brasil, reunificar esse Brasil. No próximo bloco, você acompanha a história de uma ex-presidiária que aproveitou uma oportunidade e conseguiu reconstruir a vida. E também uma análise sobre conteúdo de ódio e intolerância de programas policialescos da TV aberta. O Panorama volta já.